Mais uma vez, boa noite. Me apresentei da primeira vez. Você que está nos visitando, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja. Se sinta muito bem-vindo aqui entre nós. E a família maravilhosa, Iban, cadê? Maravilhosa. Você vê aqui na Bahia, bate um friozinho, a galera já fica todo encolhidinha aí, todo mundo cheio com blusa de frio. Mas é bom, é ou não é? Quem gosta do frio aí? Alguém? Eu gosto também, gosto de um friozinho. Que bom, gente. É muito bom a gente estar aqui. E é muito bom a gente poder falar da palavra de Deus. É muito bom a gente poder tá vendo na palavra o que Deus ele quer das nossas vidas, o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Eu espero que você esteja atento, eu espero que você esteja aproveitando ao máximo essa série nossa de provérbios. Para você que está visitando, a gente está nessa série de provérbios e a gente tem visto algumas coisas fantásticas a respeito de provérbios, a respeito de sabedoria, de como viver uma vida mais sábia, a respeito de algumas coisas que Deus deseja cumprir na nossa vida, algumas coisas que Deus deseja, formas de conduta que Ele deseja que a gente tenha, e a gente tem olhado para isso na palavra, e tem sido maravilhoso. Espero que você tenha sido realmente abençoado por isso. Eu tenho sido grandemente confrontado, moldado, chacoalhado enquanto eu estou preparando. Então eu espero que você também. Espero que você, no seu dia a dia, o Espírito Santo esteja lembrando você de algumas palavras aqui que a gente tem mencionado, alguns versículos, e que você tenha buscado nele realmente viver aquilo que ele tem para você viver. Última palavra eu falei a respeito do temor ao Senhor, que é o princípio do saber. Alguém foi impactado por essa palavra? Vixe, pelo menos um aí, hein? Glória a Deus. Olha só, gente. Você que gosta das redes sociais, quem gosta de rede social aí? Alguém? Alguém gasta um tempinho aí no Instagram, no YouTube? A gente durante essa semana, acho que foi quinta-feira dessa semana, foi lançado um vídeo do Burger King. Quem viu aquele videozinho propaganda do Burger King? Claro, viralizou, né? E para você que não assistiu, era um videozinho onde o Burger King pegou algumas crianças com os seus pais e levou até o recinto ali de um Burger King e filmaram ali as crianças respondendo a uma pergunta. Na verdade, o vídeo começa dizendo assim: não sabe como explicar LGBT QIA+ para criança? Começaram com essa pergunta. Então, eles seguiam um vídeo dizendo assim: aprendam com eles. E daí eles colocaram as crianças para falar a respeito dessa perversão de gênero que a gente tem vivido nos nossos dias. Algo muito triste, extremamente triste, porque ali estão as crianças, os pais das crianças, de alguma forma parece que os pais se sentem confortáveis, se sentem melhores, com os seus próprios filhos falando a respeito dessa perversão de gênero como se fosse algo normal, do homossexualismo como se fosse algo normal. Mas não só isso, a gente vê muitas coisas no nosso dia a dia que está meio bagunçado, não é? Você tem percebido? Que as coisas parecem que estão numa desordem. Você percebe isso? Alguém aqui percebe isso? Que a sociedade, os valores estão em desordem. Eu vi um relato nessa semana de uma menininha, uma garotinha, que hoje já não é mais garotinha, mas ela foi raptada, ela foi vendida e durante 21 anos da vida dela, ela foi abusada sexualmente por homens. E foi vendida para vários homens diferentes que abusaram dela. Imagina o coração dessa criança, dessa agora jovem adulta. E quando a gente olha para o nosso mundo, e muitas vezes a gente vive numa bolha que a gente não sofre essas realidades. Talvez você veio de um lar estruturado. Eu vim de um lar estruturado e eu fui privado, graças a Deus, de tantas coisas deturpadas desse mundo. Mas talvez você também tenha uma história de vida onde você viveu muitas dessas deturpações,
dessa desordem, dessa bagunça, desse caos, desse mundo agora que a gente tem vivido, que é quase um mundo sem lei. É ou não é? Porque qual que é a pregação? Não existe uma verdade real. Pós-modernismo, claro, que a gente já está vivendo, alguns creem que a gente já está vivendo algo já além do pós-modernismo. Mas a pregação do pós-modernismo é o quê? Não existe uma verdade absoluta. Você pode crer no que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode seguir o que você quiser, você pode ser o que você quiser, desde que você não fira o outro que está do teu lado. Desde que você não fale mal do outro que está do seu lado, da maneira que ele está vivendo, deixa ele crer no que ele quer crer e deixa você crer no que você quiser crer e vive todo mundo bem e feliz assim. E essa é a pregação que nós temos visto. Isso é o que tem acontecido no mundo e por causa disso a gente vê o quê? Uma desordem. Porque não existe um padrão, não existe um rumo, não existe valores concretos que as pessoas estão dizendo, olha, são esses que a gente precisa seguir. E quando a gente tem essa desordem na sociedade, a gente começa a ver famílias totalmente desestruturadas. A gente começa a ver uma bagunça e um caos, e daqui a uns anos nós vamos viver isso com muito mais intensidade. Daqui a uns anos a gente vai ter que tratar crianças, crianças ou jovens, adultos, que vieram de um lar que não reflete de nada o lar que Deus fez para ser lar. Uma criança que nasceu no meio com 2 pais, como se fosse normal. Ou com 2 mães, ou com 3. Ou com uma família mista doida. E a gente vai ver isso daí, a gente vai ter que lidar com pessoas assim. O grande problema é que vai virando uma bola de neve isso, na cabeça das pessoas. Por quê? Por que a gente sente que o nosso mundo está numa desordem? Por que a gente sente que alguns padrões estão tão loucos, deturpados? Por que a gente percebe e ouve tantos relatos? Gente, eu e a Mari, a gente ajuda uma instituição que chama Stop the Trafficking. E tem a ver a respeito de trabalho escravo, de luta contra crianças que são raptadas e vendidas para trabalhar em lugares como prostitutas e assim por diante, e muitas outras coisas eles vão falando, essa instituição. E gente, eu recebo vários relatos, e é impressionante porque para nós muitas vezes essas coisas não chegam. Para nós, às vezes a gente ouve uma vez no mês, 2 vezes a cada 2 meses, 3 meses, uma vez no ano, a gente escuta alguma coisa e se sente chocado com isso. Mas a deturpação do mundo, a desordem que existe no mundo, é muito maior do que a gente imagina. Para alguns, isso daqui é a vida deles. Para algumas crianças que foram raptadas, a vida delas é nesse meio. E elas crescem nesse meio de prostituição, achando que aquilo é a vida delas, e foi para aquilo que elas foram feitas. Em meio às drogas, em meio a tantas coisas. Essa é a desordem do mundo que a gente vive. E não pense que Itabuna está longe dessas coisas. Não pense que dentro de Itabuna, isso daí não existe. Porque existe. É que nós estamos isolados dessas coisas. Meus queridos, uma coisa é fato. Existe uma desordem no mundo que não foi a maneira que Deus criou o mundo para ser. Existe um caos que a gente vive hoje que não foi a maneira que Deus projetou o mundo para ser. Você tem percebido isso? Você tem percebido essa desordem? Você tem percebido essa desordem dentro do seu trabalho? Você tem percebido a desordem? Eu estava assistindo, eu gosto de aviação, e eu estava assistindo algumas coisas sobre aviação. E eu estava assistindo uns vídeos sobre como funciona a parte de comissário de bordo e tudo mais. E gente, na frente é uma coisa, mas por trás existe muita perversão. Por quê? Porque atrás de todo trabalho existem seres humanos que são pecadores. E que cada um tem um valor de vida hoje. Então existe uma desordem muito grande.
Isso é triste. Eu não sei se você tem percebido isso, se você tem visto isso, mas olha só, Gênesis 3, ali no capítulo 3, a gente começa a ver uma declaração de Deus a respeito do que aconteceu por causa do pecado. Uma ordem pela qual Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para ser algo. Deus criou o ser humano para cumprir com algo. Ele criou com um propósito. Ele criou você com um propósito. Ele criou você com personalidade, com a cor do cabelo que você tem, com o jeito do cabelo que você tem, com os olhos da cor que você tem. Ele te criou dessa forma. Ele te criou sendo uma pessoa que gosta de rock ou gosta de forró. Eu espero que você não gosta de forró, eu tô brincando. Pode gostar do que você quiser, porque Deus te fez para gostar. Às vezes você tem gostos diferentes do meu. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rock. Você já imaginou seu pastor roqueiro? Pois é. Na minha juventude eu participei de show de Metallica. Alguém conhece Metallica aí? Tem uns 6 pecadores. Mas o que acontece? Deus nos fez com gosto diferente. E tem um porquê desse gosto. Tem uma razão pela qual Ele te fez dessa forma. Tem uma razão pela qual Ele fez o mundo da forma que Ele fez. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, depois Ele descrever no capítulo 1, capítulo 2, descrever a criação. No capítulo 3, ele descreve a criação do homem, da mulher, porém, ele começa a entrar no capítulo 4 e mostrar o que ali para nós? A deturpação, capítulo 3 e 4, a desobediência do homem e da mulher. Ele começa a mostrar para nós que a desobediência do ser humano, entrada ali pela influência da serpente, que era Satanás. O que acontece a partir da desobediência do homem e da mulher? Acontece uma desordem no mundo que Deus criou para ter ordem. É interessante porque Deus ele se preocupa com a ordem a tal ponto que a igreja de Corinto estava vivendo em desordem. Então Paulo ele escreve para essa igreja como instrumento do Senhor as cartas aos Coríntios para trazer ordem à igreja. Até mesmo na forma onde os dons precisavam operar e como eles precisavam operar. Ele mostra ordem, ele mostra decência, não é de qualquer jeito, existe uma maneira pela qual Deus quer que a gente haja. Por que existe uma maneira? Porque Ele tem algo que Ele quer que nós cumpramos com as nossas vidas. Ele quer que a gente chegue em um lugar, Ele quer que a sua vida, ela passe de uma vida medíocre, onde é focada somente em você, para impactar o mundo ao seu redor. Para você fazer a diferença e não o seu nome ser grande, mas o nome dele por meio da sua vida. Para que muitos venham a conhecer Ele. Esse Deus que a gente está declarando aqui, que é o perfeito sacrifício, que é aquele que se entregou por amor, para nos dar perdão pelos nossos pecados. Que serpente, como animal, Deus ele traz uma punição como animal. Ele fala assim, na época, a serpente tinha pezinho e mãozinha. Mas na hora, o que Deus faz? Punição. Para aquela desordem causada pelo pecado. Ele fala assim, você vai rastejar para o resto da sua vida. Como cobra. Mas como Satanás agindo ali por meio da cobra, ele dá uma outra, ele mostra a consequência, ele mostra o que ele vai fazer. Ele ali pela primeira vez, ele fala do proto-evangelho, que é a primeira menção do evangelho. Ele fala que o descendente da mulher, de Eva, Jesus Cristo, filho dele, pelo qual ele enviaria, esse um dia pisaria na cabeça da serpente. Ele estava falando, olha, essa destruição, isso tudo que você está causando, essa desordem no mundo meu, pelo qual eu quero ordem, essa deturpação, eu vou restaurar em meu Filho Jesus Cristo. E Ele vai pisar na sua cabeça. Existe um final para Satanás. E o final de Satanás já está escrito. E nós já temos a vitória em Jesus Cristo. Que Ele pisou na cabeça da serpente por meio da cruz, por meio da ressurreição. É Deus trazendo ordem. Mas olha só, a Eva, mesma coisa. Deus criou ela para ter uma experiência fantástica de vida. Para ter uma experiência de ser mãe e ter o maior prazer em ser mãe. Mas Deus fala, olha, não foi
foi assim que eu fiz você para ser, mas por causa do pecado agora, essa experiência tão fantástica que é para você ter, vai ser por meio da dor. Não vai ser fácil para você ser mãe. Não vai ser fácil para você ter filhos. E agora vai ser assim. Outra coisa, algo que era natural, comum, era gostoso e prazeroso, da mulher e o marido, cada um vivendo o seu papel dentro de casa, certo? De repente, por causa da deturpação, da desordem que o pecado trouxe para o mundo, o que acontece? Agora a mulher não teria mais prazer em se submeter ao homem. Ela não ia ter prazer. Pelo contrário, ela ia querer ir contra o homem. E é isso que a palavra mostra para a gente. O desejo dela de ser contra o homem, e o homem dominando a vida dela. E o homem, então, por consequência, em vez dele conseguir liderar com amor a sua esposa, a desordem trouxe o quê? Uma liderança autoritária. É desse jeito, ponto final. É assim, ponto final. Eu quero ser servido. Mulher boa é mulher que está no fogão. É assim. E acha que ele está ali dentro de casa para ser servido pela esposa e pelos filhos, enquanto a liderança pela qual ele foi feito é uma liderança que serve aqueles que estão dentro de casa. É uma liderança que se doa para aqueles que estão dentro de casa. É uma liderança que se entrega por aqueles que estão dentro de casa. E o homem, por último, Deus ele coloca o homem, ele fala assim: por tua causa, homem, por causa da tua desobediência, maldita é a terra. Houve uma maldição que veio sobre a terra. Houve agora uma desordem que veio sobre a terra por causa do pecado. Uma desordem, e ele fala assim: maldita é a terra, mas não só isso. Não só por meio da sua vida agora, os seus descendentes serão malditos. Eles também já nascerão pecadores. Como também a terra não vai produzir o fruto como ela produzia para você. Antes você trabalhava, era tranquilo, era bom, era fácil, você conseguia cultivar, você conseguia trabalhar e tirar do seu fruto, o fruto para o seu alimento, para o seu sustento tranquilamente. Hoje você vai sofrer. Você vai trabalhar, vai ser duro o seu trabalho. E a terra, ela não vai produzir como produzia para você. Ela vai te dar espinhos. É fácil trabalhar? É fácil? Fácil conseguir sustento? Está todo mundo rico aqui? Posso ouvir um aleluia? Seria bom, né? Mas não. É difícil. Não é difícil para o homem também administrar finanças, cuidar do lar, sustentar o lar? É difícil. Resultado. Mas sabe o que é interessante? Porque Deus ele não criou para ser assim. Essa é a desordem veio lá de trás, a desordem já tem acontecido, e olha só o que Paulo diz a respeito dessa criação quebrada e frustrada. Mas ele fala que no final vai ser restaurada somente quando Cristo voltar para glorificar e aperfeiçoar aqueles que são dele. E olha o que ele fala em Romanos 8, 19 e 22. Ele fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. A terra foi submetida à inutilidade. O que significa isso? Ela foi submetida à perversidade, à depravação, à fragilidade, à falta de vida, vigor. O pecado trouxe essa desordem para a terra, para o mundo, para a criação. E Paulo está dizendo, e a criação, ela aguarda com grande expectativa, até que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo que geme
como em dores de parto. Eu não sei como que está o teu coração. Eu não sei qual a desordem que você tem vivido na sua vida. Eu não sei se você está atento para esse mundo que geme. Mas existe um mundo que geme. Talvez você veio para aqui e dentro do teu coração você está gemendo de dor. Você queria mudança. Você queria algo novo. Existe um momento certo, onde todas essas coisas vão ser colocadas, alinhadas por Deus. Mas olha que interessante, eu quero entrar aqui no texto que eu quero ministrar para vocês sobre Provérbios. Olha lá comigo, Provérbios 3, versículo 17 e 18. Você que está aqui visitando, vai ser projetado, você pode acompanhar. Provérbios 3, 17 e 18. Diz o seguinte, eu vou ler em duas versões aqui, tá? Vou começar lendo na RA, diz o seguinte: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. Aqui está falando da sabedoria, tá? Então os caminhos da sabedoria são deliciosos, as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm, a sabedoria. Olha lá, eu vou ler agora na NVI, diz assim: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apegará será abençoado. A sabedoria aqui, e todo o livro de Provérbios, ela é descrita, uma das descrições a respeito da sabedoria, é que ela é árvore de vida. A gente vê isso espalhado, a gente vê no capítulo 11, versículo 30, falando assim: o fruto do justo é a árvore de vida, o que ganha almas é sábio. Depois ele fala, capítulo 15, vai falar: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Aqui está falando da sabedoria como sendo essa árvore que produz vida. Essa árvore de vida, e é interessante que essa figura de árvore de vida, a gente vê na Bíblia. A gente vê tanto no Jardim do Éden. Quando Deus criou o Jardim do Éden, existia uma árvore que ficava no centro do jardim. E qual é o nome dessa árvore? Fala um pouquinho mais alto aqui, eu não estou ouvindo. A árvore da vida. E é interessante que quando a gente olha lá em Apocalipse 22, a Bíblia fala que quando a nova criação for refeita e tudo mais, restaurada e tudo mais, fala o seguinte: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. É interessante, porque a gente vê essa figura sendo usada tanto no início da Bíblia, quando Deus fez um mundo para ser vivido em ordem, e Ele criou essa ordem. Gente, quando a gente olha os animais, a gente olha a vida marinha, eu não sei se vocês gostam de assistir esses canais na televisão, que vai mostrando os animais, vai mostrando a vida marinha, vai mostrando tudo que você imaginar da criação. E vai mostrando os detalhes e como acontecem as coisas. Você vai vendo que é tudo orquestrado, que existe um maestro pelo qual está regendo a criação, e a criação vai acontecendo. Se as coisas na criação, num bebê que está no útero da mãe, se as coisas não estiverem alinhadas, ele não nasce. Por quê? Porque existe um maestro que orquestra a criação. Existe um Deus pelo qual rege todas as coisas, e Ele colocou ordem em tudo. E lá no início, Ele falou: olha, aqui está uma árvore que produz vida. E lá no final, já com uma criação renovada, uma criação transformada, uma criação nova que Ele produz, Ele coloca uma árvore da vida, que produz vida. Mas é interessante que o que a gente vê nesse provérbio
é que ele está nos mostrando que nós temos acesso a essa árvore da vida. Claro que a gente não tem acesso à árvore da vida literal, mas a gente tem acesso a uma árvore da vida pela qual a sabedoria nos dá. Uma árvore da vida pela qual ela transforma as nossas vidas. Ela pega coisas que estão em desordem na nossa vida e ela vai alinhando essas coisas da nossa vida. Segura aí comigo. Olha que interessante, porque nós só podemos nos aproximar da árvore da vida somente porque Jesus foi pendurado na árvore da morte. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Existe um Deus que fez ordem e existe um mundo que está em desordem. Sua vida, tem coisas na sua vida que estão em desordem, como tem coisas na minha vida que precisam ser colocadas em ordem. Tem coisas no mundo ao nosso redor, na sua vizinhança, no seu trabalho que precisa ser colocado em ordem. E esse Deus que cria a ordem, esse Deus que restaura a criação, esse Deus, ele já quer criar e ele já quer colocar as coisas em ordem na sua vida. Ele não quer esperar no último dia da glorificação, onde ele vai nos dar um corpo renovado. Mas ele já quer causar em você uma vida pela qual começa a se alinhar com o propósito e projeto que ele te fez para viver. Amém? Esse é o Deus da ordem. E é isso que Provérbios está ensinando aqui para nós. Que viver na sabedoria de Deus. A gente vive uma vida que é uma vida cuja os frutos, ou melhor, é como se a gente estivesse no jardim, vivendo diante daquela árvore da vida. Onde as coisas que antes tinham ordem e hoje não tem mais, as coisas que estão em desordem se tornam em ordem. E é interessante porque o que Deus quer produzir em nós é uma vida plena, é uma vida completa, é uma vida que não anda da maneira que o mundo anda, não anda da maneira que nós andamos no passado. Ela é uma vida que ela é transformada de glória em glória, dia após dia, parecendo mais com Jesus. É uma vida com que a gente não permanece no mesmo lugar. Se você olhar para os seus dias, se você olhar para a sua história, se você olhar para os anos, os últimos anos que passaram, se você olhar para o ano da pandemia, do caos de 2020, a gente continua, mas do caos de 2020, talvez você olhe e fale assim, eu não vi grandes mudanças, foi um ano que não aconteceu muita coisa, foi um ano que as coisas não andaram, mas para você e para mim, se você está em Cristo Jesus, se você é a pessoa que por causa de Jesus Cristo tem acesso a uma vida de sabedoria, tem acesso a uma árvore da vida, porque Ele foi pendurado na árvore da morte, por amor a você. Se você é essa pessoa, sua vida teve mudança. Coisas na sua vida Ele colocou em ordem. Sua casa, que talvez você era negligente, começou a passar mais tempo dentro de casa. Você começou a olhar e enxergar coisas que precisavam mudar. Talvez isso aconteceu. Nesse tempo de pandemia, houve um boom no mercado de construção. Houve ou não houve? Vocês olharem para a nossa cidade, quase todas as lojas de construção grande da cidade estão em reforma, ampliando, crescendo. Por quê? Porque houve um boom no comércio. Porque as pessoas ficaram dentro de casa, começaram a olhar dentro de casa e falar assim, caramba, isso daqui precisa mudar, agora eu tenho tempo, eu vou mexer nisso daqui. Agora, eu espero que esse tempo de pandemia não foi um momento onde você só olhou para a sua casa material, física, e olhou e falou assim, eu preciso mudar isso. Aqui precisa de piso onde não tem piso. Mas que a sua vida em família, você deve ter olhado e entendido de uma forma diferente. Por quê? Porque você vive uma vida sábia. Que existem coisas em desordem, que Deus está querendo que você coloque em ordem. Você que é o homem da casa, que talvez estava trabalhando tanto, tão longe da família.
De repente você está gastando mais tempo com seus filhos e está vendo que tem algo errado. Está vendo que tem desordem dentro da tua casa. Não é por nada. Deus está querendo causar ordem dentro da sua casa. Deus está querendo mudar coisas dentro da sua casa. A realidade é que um cristão, ele não continua o mesmo. Ele é um cristão, ele está sempre em movimento. O mundo pode parar ao nosso redor, mas o cristão não para. Ele continua crescendo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi pendurado na árvore da morte, para que você tivesse vida. Esse nosso Deus, ele foi pendurado na árvore da morte. Provérbios promete que quando caminhamos de acordo com a palavra e a sabedoria de Deus, temos uma antevisão da árvore da vida. O que isso significa? A gente tem a plenitude da vida que nos será restaurada nos últimos dias. A gente começa a viver essa plenitude de vida aqui. Não é só lá. Por isso que Jesus, ele falou o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas olha o que ele fala. Ele fala: olha, ele vem para causar desordem. Roubar. O que um roubo causa na vida de um ser humano? Hã? Quem já foi roubado aí? Levanta a mão. Hã? O que um roubo causa na sua vida? Desordem. É um carro que você precisava para trabalhar, de repente, foi roubado. É você chegar, eu já tive experiência de chegar dentro de casa, quando vivia com os meus pais ainda. Chegar dentro de casa, tinha roubado tudo, limparam a casa. E depois, mais pra frente, tive a experiência de chegar do lado de fora da casa, pronto para ir para a igreja, servir o Senhor, aleluia. E cadê a caminhonete do meu pai? E você acha que tinha seguro? Não. Até hoje estamos procurando. Se souber, a placa é F. Não, tô brincando. Causa desordem. E o ladrão, ele veio para roubar, matar, destruir. Desordem. Mas Jesus, em meio a isso, essa declaração dele, ele fala assim: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Em meio à desordem e ao caos, Jesus, ele declara: a minha vinda é para causar ordem. A minha vida é para onde existe morte, destruição, onde existe desordem. A minha vinda é para fazer o contrário. Onde nós estamos vivendo não tudo que Deus quer que a gente viva, onde nós não estamos cumprindo com o propósito que Deus nos fez para cumprir. Por quê? Por causa dessa desordem na nossa maneira de pensar. Porque temos valores errados. Porque nós aprendemos a viver da maneira errada, então a gente começa a agir da forma errada. A gente começa a viver uma vida que não é de acordo com o padrão do Senhor para nós. Ele tem um padrão, ele tem uma forma, ele tem uma ordem que ele estabeleceu na criação, porém foi deturpada e a gente continua vivendo isso. Quantos na igreja estão na igreja e ainda estão vivendo em desordem? Quantos já conhecem a Jesus, mas a vida ainda está em desordem? Em alguma área da sua vida talvez você esteja em desordem. Mas Deus, ele quer causar ordem. Que vida plena então é essa que Deus quer dar para a gente? Provérbios 16, 20 fala assim: quem atenta com prudência para a palavra de Deus prosperará. Feliz é o que confia no Senhor. Que a Bíblia está cheia de promessas, de bem-aventuranças. A gente vê Jesus no Sermão do Monte começando com várias bem-aventuranças. Promessas, bênçãos sobre as pessoas que vivem de acordo com aquilo que ele está falando. Sobre as pessoas que se alinham com a palavra dele. Sobre as pessoas que entendem que precisam se alinhar com uma ordem que Deus estabeleceu, mas às vezes ainda não está querendo. Talvez você faz parte de um grupo e o seu líder do grupo, ele tem falado assim: você precisa casar. Daí você fala assim: mas eu não preciso. Já vivo tantos anos,
A questão é que Deus, Ele quer que você se alinhe com a palavra dEle. Deus, Ele quer que você se submeta à palavra dEle, que as pequenas coisas da sua vida sejam alinhadas. Talvez você é um marido, uma esposa fiel, vive corretamente, já há anos juntos, já tem filhos juntos, mas ainda não fizeram o que precisa ser feito pela lei. Ainda no nosso país existe isso, que está mudando, e está mudando de forma rápida, e daqui a uns tempos talvez nem vai precisar assinar um papel, casar no civil. Eu creio que não vai acontecer isso um dia, mas até então, Deus, Ele quer colocar ordem na tua vida. Por quê? Porque Ele quer fazer da sua vida um espelho para o mundo do que Deus pode fazer numa vida de desordem. Uma pessoa que às vezes tem problemas com sexualidade, descontrole sexual, olha para cada mulher que passa na rua como um bife. Ou, ao contrário, uma mulher que olha para cada homem que passa na rua como um bife. Deus quer colocar ordem na sua sexualidade. Talvez dentro do seu lar, a maneira que você lida com a sexualidade, como marido, como esposa, é simplesmente de se satisfazer. E não de viver a plenitude da sexualidade dentro do casamento que Deus quer que você viva. O sexo dentro do lar, no casal, não é simplesmente para algo temporal e aí está tudo certo. Vai muito além disso. Existe uma união que acontece. A Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne. Então um ato sexual entre um homem e uma mulher. Gente, quando você está ali com a sua esposa, eu quero que você entenda uma coisa. Deus está presente. Meu Deus, pastor. Deus, o Senhor está aqui. Ele está presente. E a maneira que você beija a sua esposa, você está honrando a Deus ou não? A maneira que você vive dentro do lar. Qual é o caos que está na sua vida? Quantos homens eu tenho ouvido falar, quantas pessoas, quantos casamentos, onde as mulheres não são satisfeitas sexualmente? Sabe por quê? Porque existe uma desordem. Você sabe que Deus quer alinhar isso na sua vida? Não seria bom? Existe uma desordem na maneira de falar. Existe uma desordem nas suas finanças, provavelmente. Existe uma desordem, talvez, na maneira de se relacionar como ser humano. Talvez você é uma pessoa que tem intrigas, que tem pessoas que estão magoadas com você pela rispidez que você trata elas, uma desordem na sua vida. O pecado, ele fez isso, trouxe uma desordem na nossa vida com Deus. Então a gente não busca Deus como deveria buscar, a gente não clama, não adora, não ama Ele da maneira que nós deveríamos amar. Nós vivemos separados, a Bíblia fala, porque todos pecaram e estão destituídos, separados da presença gloriosa de Deus. E por causa disso, o salário do pecado é a morte, depois Paulo vai falar. Todos nós temos essa distância de morte com Deus. Isso que o pecado trouxe, desordem no nosso relacionamento com Deus. Deus quer te dar ordem. Deus, Ele quer causar ordem na sua vida. Deus quer que hoje você olhe para a sua vida como está, mas que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, isso tenha mudado. Eu pareço criança. Meu aniversário, todo aniversário, a gente está ali diante do bolo, e eu faço um pedido para Deus. Pareço criança. Tenho um pai que me ama, eu sei. E o meu último pedido, eu não vou contar para vocês. Não é por mais uma filha não, viu? Pode ficar tranquilo. Mas se Deus mandar, nós estamos aí. Mas o meu pedido é sempre voltado para uma mudança maior. Eu quero ir para frente, eu não quero ir para trás. Eu quero ir para frente no meu relacionamento com Deus.
Eu não sei a desordem que você está vivendo. O pecado trouxe desordem aos relacionamentos normais da nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor. O pecado trouxe uma desordem com você mesmo. Você não se entende, você não consegue compreender os sentimentos dentro do seu coração. Você não consegue lidar com os sentimentos e com as pressões da vida. Você tem uma crise de identidade dentro de você. Sabia disso, que todos nós vivemos uma crise de identidade, uma crise de saber por que eu estou aqui. Os adolescentes passam por isso, e muitos passam pela adolescência sem conseguir responder essa pergunta, vão pela vida inteira sem ter a identidade certa que Deus nos deu. Desordem na nossa vida interior. E a gente tem uma desordem com a criação. Você cuida da criação? Hã? Se eu te falar uma coisa, se eu te ver jogando lixo na rua, eu desço do meu carro e olha, eu desço já com o cajado. É muito fácil a gente... Porque essa desordem... Quais são as áreas que Deus está querendo causar ordem na tua vida? Quais são as áreas que Deus está querendo curar dentro do teu coração? Porque o que a gente vê com esse provérbio, e o que a gente vê com as palavras de Jesus, ele dizendo, eu vim para que tenham vida plena, é o seguinte, é que é a sabedoria de Deus na nossa vida, aplicada todos os dias. Ela faz com que a gente viva uma vida plena que Jesus veio para nos dar. Ela vai colocando em ordem as coisas que estão em desordem. E talvez seu líder de grupo, mais uma vez, ele está dizendo, precisa alinhar aquilo outro. Você precisa se batizar, você precisa se comprometer mais, você precisa servir na igreja, você precisa fazer isso. E às vezes você está olhando para o seu líder e está falando assim, eu não aguento mais esse cara no meu pé. Mas na verdade, talvez é Deus ali falando para você, filho, eu quero colocar a sua vida em ordem. Filha, eu quero fazer grandes coisas, eu quero te alinhar aos meus planos. Se alinhe aos planos do Senhor. Olhe para aqueles que estão na sua frente na caminhada e escute a sabedoria que essas pessoas têm para falar. E vai mudando aos poucos, vai tomando passos. Vai fazendo coisas, aquilo que Deus ele vai mostrando, vai tomando passos de fé. Eu tenho visto pessoas, famílias, que estão seguindo aquilo que a Bíblia ensina, coisas básicas. Famílias saindo da casa dos pais, sendo transformadas. Marido e mulher que começaram a ouvir e entender o que é o projeto do Senhor para o casamento, a entender qual que é qual é o papel da esposa e do marido, e começaram a se submeter. E eu tenho visto transformação, eu tenho visto um alinhamento, eu tenho visto pessoas crescendo em maturidade, e por isso Deus também vai carregando essas pessoas com uma autoridade para fazer a obra dele. E essas pessoas começam a ter mais impacto na sociedade e viver uma vida de acordo com a ordem que Deus quis que ela vivesse. O que está faltando na sua vida de ordem? Onde que está a desordem da sua vida? O que Provérbios está nos ensinando é que ser bem-aventurado é experimentar a cura parcial. Preste atenção, cura parcial, porque a cura total ela vai acontecer na glorificação. Então, ser bem-aventurado é experimentar a cura parcial, mas substancial, de cada uma dessas áreas, conforme a salvação de Deus restaura o nosso coração e o nosso comportamento no âmbito espiritual. Então a gente é reconciliado com Deus e a gente se aproxima mais de Deus, no campo psicológico, eu entendo quem eu sou, a gente começa a estar alinhado, vemos nossos sentimentos e ações mais sob o controle do Espírito Santo, e não mais, eu tô doido, o que vai acontecer comigo? E eu fico doido, ansioso, começo a ver uma vida em depressão. Não, eu começo a ver a minha vida, o meu interior e tudo que eu sou, sob o controle de um Deus poderoso e soberano.
No nível do relacionamento, eu começo a entender e a descobrir a profundidade, a dimensão que o compartilhamento da fé pode acrescentar numa amizade humana. Tanto com a minha esposa ou meu marido, as conversas mudam. Elas são mais profundas, elas são mais sinceras, elas são mais claras. Nos meus relacionamentos, eu não vivo sozinho como uma ilha isolada, mas eu me abro a relacionamentos onde Deus usa homens e mulheres para moldar o meu caráter. Discipulado 1 a 1, gente. A gente está falando de célula, está falando de vamos fazer parte de uma célula. Por que a gente fala isso? Porque o crescimento vem a partir de um relacionamento com Deus primeiramente, mas com pessoas. E as pessoas vão sendo usadas por Deus como instrumento para lapidar a nossa vida. Assim como você que é casado, a sua esposa é um instrumento de Deus para lapidar a sua vida. E o seu marido é um instrumento de Deus para lapidar a sua vida, esposa. Daí você fala, mas que instrumento forte esse que Deus deu, hein? Pois é. E sabe por que a gente se isola? Sabe por que a gente não quer ir? Sabe por que a gente não quer se abrir? Sabe por que a gente não quer viver essa vida? Porque ser moldado dói. O crescimento, o esticar do crescimento, causa desconforto e dor. Faz com que a gente tenha que sair da zona de conforto. Faz com que a gente tenha que se humilhar, abrir o coração. Faz com que a gente tenha que enxergar quem realmente nós somos. Mas também faz com que Deus mostre para nós quem nós somos agora e onde Ele quer nos levar. Para a vida plena em ordem. E na esfera social, a gente começa a servir ao próximo e à comunidade mais ampla do que a igreja. Sem estarmos presos em ideologias políticas. Eu sirvo porque eu nasci para servir. E eu vejo a necessidade. Então eu vou atrás. Eu me disponho. Deus quer colocar ordem no caos da sua vida. Ele quer organizar a desordem na sua vida espiritual, na sua vida interior, nos seus relacionamentos e na maneira com que você lida com o mundo ao seu redor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque só Jesus é o único que pode colocar ordem no caos que o pecado trouxe para as nossas vidas. E eu não sei onde você está hoje, mas o que nós estamos vendo aqui hoje é que somente aqueles que abraçam a sabedoria, que se submetem à palavra sábia do Senhor, que obedecem à palavra do Senhor, a vida é colocada em ordem e alinhada com os planos de Deus. Então, mais uma vez, baixa só um pouquinho, por favor. Mais uma vez, a minha pergunta para você é: o que está em desordem na sua vida? Baixe sua cabeça. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Oh, como nós queremos paz, Senhor. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Pai, nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Nós queremos ter uma vida em ordem, nós queremos ter uma vida transformada, nós queremos ter uma vida totalmente mudada pelo Senhor. Nós não queremos viver a mesma vida de ontem e continuar vivendo durante anos. Mas nós queremos chegar daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor colocou em ordem na nossa vida. Pai, o Senhor sabe aqueles que estão sofrendo aqui no nosso meio. Aqueles que chegaram aqui com um anseio. Um anseio, um pedido, um desejo de que o Senhor coloque em ordem o casamento.
de que o Senhor coloque em ordem a vida sexual, de que o Senhor coloque em ordem a comunicação dentro do lar, de que o Senhor coloque em ordem a vida em sociedade, de que o Senhor coloque em ordem o relacionamento contigo, Pai. O Senhor conhece os corações, e eu clamo nesse momento por cada um destes, ó Deus, cada um que tem algo em ordem para colocar na vida. Eu quero que você que tenha algo em desordem na sua vida, que você coloque a sua mão para cima, e que você ore ao Senhor. Fala: Deus, essa área da minha vida está em desordem, e eu preciso da ordem do Senhor. Levanta, peça para Ele. A Bíblia fala que Ele ouve as nossas orações. Jesus, Ele disse: Pai, obrigado porque o Senhor ouve e responde as minhas orações. Ele ouve e responde as suas orações também. Então peça para Ele, fala: Deus, essa área aqui, é isso que eu estou passando, é isso que está acontecendo. Fala assim para Ele: Deus, eu quero me submeter ao que a Tua palavra diz a respeito disso, ao que a Tua palavra diz a respeito de casamento, ao que a Tua palavra diz a respeito de finanças, ao que a Tua palavra diz a respeito de comunicação. Talvez é a sua língua que está precisando ser colocada em ordem. As coisas que você fala têm sido coisas que machucam, coisas que causam feridas, mágoas, coisas que estão destruindo o seu lar, em vez de promover a bênção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a língua destes, ó Deus, seja colocada em ordem. Que sejam, ó Deus, todos esses submissos ao Senhor Jesus Cristo, ao seu senhorio, à Tua palavra, ao que ela ensina, Pai. Pai, que em nome de Jesus, aqueles que estão tendo problemas com pensamentos impuros, com sexualidade, Pai, que em nome de Jesus haja um alinhamento do céu sobre as suas vidas. Sejam eles jovens, que ainda não são casados, ou que já foram e hoje não estão, que em nome de Jesus, ó Deus, que toda sexualidade, todo desejo que foi criado pelo Senhor e colocado em nós, ó Pai, venha a ser colocado em ordem pela direção do Teu Espírito Santo. Que estes venham se humilhar diante de Ti e reconhecer que Tu és santo e Tu tens uma forma certa de usar a sexualidade, e que estes venham se submeter para se alinharem à ordem do Senhor. E que em nome de Jesus, Deus, conforme esses Te honram, o Senhor venha honrar a vida desses também. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, Senhor, por cada casamento, por cada pai e mãe que não tem um alinhamento certo de comunicação com os filhos. Todo pai que talvez em meio à pandemia enxergou a necessidade de ordem dentro do lar. Todo pai que viu uma desordem na vida dos filhos. Alguns estão pensando, ó Deus, que não tem mais jeito essa desordem, mas para o Senhor tem. Quando nos submetemos à Tua palavra, cumprimos o que ela fala, Pai, o Senhor alinha as coisas dentro do nosso lar. E é isso que eu peço sobre a casa desses, ó Deus, alinhamento nos relacionamentos de maneira profunda. Que Deus, a Tua igreja, o Teu povo, todos que estão aqui reunidos, ó Deus, venham abraçar a sabedoria da Tua palavra, que é a árvore de vida e vida plena. Que em Ti possamos experimentar a plenitude da vida que o Senhor veio para nos dar. Que possamos, ó Deus, entender que por Tua causa, não por nossa, mas por Tua causa, pela Tua entrega, porque o Senhor se pendurou na árvore da morte, nós podemos ter vida plena no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.